Olá, hoje nós vamos tratar aqui de um texto bastante interessante, né? Sobre a obra do Senhor em nossas vidas, né? É um devocional diário, meu, seu, para com o Todo-Poderoso, né? Para que você possa nos acompanhar. Está em Salmo 55, no versículo 17, diz o seguinte: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Amém? Antes de nós darmos continuidade a este texto, a este pequeno vídeo, gostaria de chamar sua atenção para um pequeno detalhe, né? Que você possa nos ajudar, é claro, né? Espalhando essa mensagem só para todo mundo, em nome do Senhor Jesus. Que você possa nos ajudar também, né, financeiramente no nosso ministério, fazendo a doação de qualquer valor. Nós vamos estar colocando o número do Pix para que você possa nos ajudar. Também peço sua ajuda no seu like ou, se você não gostar, no seu dislike. Tá certo? Que você possa espalhar essa mensagem aos 4 cantos, né? Em nome do Senhor Jesus. Eu sou seu amigo de sempre, Pastor Vertônio de Oliveira Barros, e hoje nós vamos tratar um pouco sobre o nosso devocional diário para com Cristo. Ô glória! Olha só o que diz aqui nesse estudo que nós vamos, a partir de agora, né, dar aquela fatiada, tá certo? Né? Uma introdução para que nós possamos chegar mais perto do Todo-Poderoso. Né? A palavra de Deus diz: chegai-vos, né, perto do Senhor, e o diabo fugirá de vós. Então nós temos que, todos os dias, em todos os momentos, orar sem cessar, buscar. Diz o seguinte: o poder espiritual obtido no contato diário e direto com Deus é indispensável para a sobrevivência do cristão no mundo. Esta força somente será alcançada através da perseverança na oração e leitura das Escrituras. O lar deve ser o ambiente apropriado para começar o dia com Deus, pois é nele que as pessoas convivem por mais tempo, né? Na sua casa, na sua residência, no seu apartamento, no sítio, chácara, aonde você convive mais tempo. É ali que você tem que ter, né, uma certa comunhão com o Todo-Poderoso. Então a oração devocional deve ser diária, né? Deve ser diária. Deixa eu ligar aqui o ar, tá? Teresina é bem, né? Legal. Então a oração devocional deve ser diária, individual, franca e com reverência. Quando a palavra de Deus é honrada no lar, o crente adquire poder do alto para vencer os obstáculos, né? Vencer os dilemas da vida, vencer as adversidades, além de obter alimento para sustentar a sua alma. E o que a gente vê nesses últimos tempos, né, pastor, que nós vemos nesses últimos tempos são pessoas doentes, né? Doentes, não dessas doenças, não, de doenças que trazem a humanidade toda, mas doentes espiritualmente. E quando a gente começa a conversar com essas pessoas, a gente identifica que as pessoas estão distantes de Deus, né? Estão distantes do Todo-Poderoso por falta de oração. E orar é um ato de o homem dirigir-se ao seu Criador com os seguintes objetivos: pedir-lhe perdão pelas faltas cometidas e agradecer-lhe pelos favores imerecidos e buscar proteção e uma comunhão mais íntima com Ele. Então, a partir do momento que eu me debruço a orar para com o Todo-Poderoso, eu tenho que ter a humildade de pedir perdão, né? A humildade de pedir perdão a Ele pelas minhas falhas. Eu, pastor, sou falho. Você, ouvinte, é falho. Nós somos falhos, né? Romanos diz que todos nós somos destituídos da glória de Deus, então nós somos falhos. Somos pecadores diante dele. Então nós temos que pedir perdão, sim. Pedir perdão por tudo aquilo que nós temos feito, né? E deixado de fazer durante aquele dia.
e que isso tudo seja para a glória do Senhor. Então a oração é parte da vida devocional do cristão, é o momento mais excelente, íntimo e particular do crente com Deus em seu dia a dia, né? Nós temos sempre que começar o nosso dia com Deus. A palavra de Deus é clara, enfática quando diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão, né? Provérbios 8:17. Buscar a Deus bem cedo, nos dias em que vivemos de tanta pressão, não é fácil, né? As circunstâncias que nos abalam no dia a dia, não é fácil. Você ser crente realmente nesses últimos dias não é fácil. Mas nós temos tempo para fazer isso, para buscar a presença do Senhor. E o inimigo, ele quer fazer justamente ao contrário. Nos dar tarefas, fazer com que os que nos rodeiam, né, criem circunstâncias, criem adversidades para que nós não possamos buscar ao Senhor como é devido, né? Então nós temos, e por isso nós temos que orar, buscar, principalmente com a nossa família. Deixa eu ajeitar aqui de novo. Ô, glória! Eita, Jesus maravilhoso! Nós temos que buscar com a nossa família isso, buscar em oração, principalmente no início do dia, para nós termos uma jornada sobre a orientação e bênção de Deus. E por quê? Né? Por que nós devemos orar? Nós devemos somente orar, mas nós devemos orar sempre, né? Quantas vezes, né? Você pode me perguntar, quantas vezes eu devo orar por dia, né? Pergunta bem, nós devemos orar com a frequência bem grande. Olha só o que a Bíblia mesmo nos fala, ela simplesmente nos assevera. Orar e sem cessar. Lá em 1 Tessalonicenses, né, 5:17, significa o quê? Que o crente deve viver em oração. Devemos orar ao sairmos de casa, para o trabalho, devemos orar na escola, devemos orar em outro lugar, durante o trajeto, no transporte, no translado. Devemos orar simplesmente caminhando em pé, ou seja, em espírito e em verdade. Jesus disse para a mulher samaritana: vai chegar o tempo que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, ou seja, você em oração constante, né? Uma oração constante para o Todo-Poderoso. E não somente na ida para o trabalho, para nos resguardar, talvez, mas também na volta, né? Ao regressarmos, devemos agradecer ao Todo-Poderoso por mais um dia, por mais uma tarefa cumprida, por mais um dia de proteção que Ele nos dá, tá certo? E a Bíblia também nos diz o que? Nos encontramos também vários exemplos. Eita, bênção de Deus! Nos encontramos também várias referências, né, bíblicas, do qual homens de Deus oravam durante algumas horas por dia, né? Por exemplo, Davi, aquele que era segundo o coração de Deus, orava 3 vezes ao dia, de tarde, de manhã e ao meio-dia. Orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha oração. Salmo 55, né? Nós começamos com Salmo 55:17. Daniel, outro gigante na fé, observa o mesmo hábito. Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas para a banda de Jerusalém, e três vezes no dia clamava-se, colocava-se de joelho, orava e dava graças diante de Deus, como também antes, né? Você conhece a história, antes do decreto do rei, né? Que deveria adorar somente a ele. Daniel 6:10, você encontra essa narrativa. E Jesus, o amado Filho de Deus, orou 3 vezes no Getsêmani. Olha só, Jesus nos dando exemplo também aqui. E deixando-os de novo, foi orar pela 3ª vez. Mateus 26:44. São excelentes exemplos para nós nos dias de hoje, quando o mundo se torna excessivamente
perigoso e violento. Tentações, pecado, maledicências e outros males estão à espreita, esperando os crentes desprovidos, né, da diária e incessante oração, né? Desprovidos de oração. Quanto mais nós chegarmos perto do Senhor, mais Deus chega perto de nós. Quanto mais nós nos debruçarmos, nos ajoelharmos diante desse Deus, mais Ele vai chegar perto de nós. Isso aqui é óbvio, isso aqui está na Bíblia, não é? Isso aqui está nas Escrituras, não está nada inventado, nem nada, né? Então, qual é a atitude que nós devemos ter com relação a esta oração, né? Ao nos dirigirmos a Deus na oração individual, devemos estar conscientes de nossa atitude interior. Deus só recebe e atende os puros e contritos de coração. Salmo 66, 18 e Salmo 51, 17. A humildade, como nos mostra na parábola do fariseu e o publicano, lá em Lucas, quando nos colocamos diante do Altíssimo, não podemos admitir mágoas, né? Não podemos admitir mágoas. Eita, bênção. Hoje está uma bênção esse suporte. Para a glória de Deus, né? Então, quando nós nos colocamos diante dele, a gente não pode admitir que essas mágoas, né, ou ressentimentos em nosso coração. Pelo contrário, nós temos que perdoar. Marcos 11, 25. No relacionamento conjugal, a união, o amor e o respeito mútuo evitarão que as orações sejam impedidas, né? Muitas vezes você um cônjuge, né? E esses últimos dias eu estava até conversando com uma pessoa que são coisas, são pessoas que estão do nosso lado que são tóxicas, né? Mas o que nós devemos fazer como cristão? Nós devemos nos unir, né, em oração, buscar esse entendimento de oração, né? E se não tiver uma oração mútua, porque a partir do momento que você se une com a pessoa, você só é uma carne só. E se não tivesse essa busca pelo Senhor junto com você, dos dois ou da família, né? As orações não chegam. Lá em 1 Pedro 3,7, depois você pega as referências, né? 1 Pedro 3,7. E sobre as atitudes, na oração ainda é oportuno destacar que devemos orar sempre com ação de graças e entendimento. Filipenses 4, 6 e 7. Nunca pedindo a Deus coisas que não têm sentido, né? 1 Coríntios 14, 15. Nossa oração deve ser de acordo com a santa vontade de Deus. 1 João 5,14. Nossa oração deve ser de acordo com a vontade de Deus, né? Com a santa vontade do Senhor. Eu vou orar para Deus queimar seu celular. Besteira, né, cara? Eu fico vendo. Outro dia eu tive um presbítero, né, uma missionária e algumas pessoas. Irmão, eu tô orando para Deus queimar seu celular. São coisas que não entram na minha cabeça, mas, né, se ele acha que está no caminho certo, amém, né? Só falta isso aqui, de entendimento, conhecimento bíblico. Então a oração modelo na Bíblia, a única oração que serve de modelo para o crente é a do Pai Nosso. Está lá em Mateus 6, do 10 ao 13. Nela aprendemos a orar considerando os seguintes aspectos, né? Deus é nosso Pai. Isso implica sermos filhos não apenas por criação natural em Adão, mas por regeneração espiritual. Aí 1 Pedro 1,3 e segunda, né? Carta aos Coríntios 5,17. Por isso devemos orar com lealdade, ciente de nossas culpas, obediência, amor e respeito. Em segundo lugar, Deus é santo. Devemos reverenciá-lo em nosso viver, não
tornando o seu nome em vão. Deus é rei e nós somos seus súditos, seus servos. A vontade de Deus é soberana e deve prevalecer sobre a nossa. Não podemos decretar nada. Ele sim, que é rei, é que pode decretar o que quiser. Dependemos dele a cada dia para termos o nosso pão, né? Para termos o nosso pão, os bons necessários à nossa subsistência. Oh, glória a Deus! Se fosse o pão nosso de cada ano, muitos esqueceriam do Senhor, né? Eita, Jesus maravilhoso! É o pão nosso de cada dia, né? E as pessoas ainda se esquecem de que Ele que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. O perdão de Deus corresponde à maneira pela qual perdoamos os quem nos ofende. Às vezes nós estamos passando por tribulações das quais Deus já interviu, Deus já colocou a solução, Deus já entrou com a solução e não acontece nada. Por quê? Porque o ressentimento, a mágoa, né, a falta de perdão ainda está dentro dos corações humanos, né? E por último, nós devemos agradecer ao Todo-Poderoso e simplesmente dizer que o reino, o poder e a glória pertencem somente a Deus. Oh, glória! Somente pertence ao Todo-Poderoso. Deus, Ele é simplesmente maravilhoso. Oh, Jesus! E nós devemos, além de tudo isso, termos um hábito de leitura diária, né? Nós temos que ter esse hábito de leitura diária. O significado espiritual, a palavra Bíblia, né? Do grego Bíblia, significa um conjunto ou coleção de livros. Em termos espirituais, a Bíblia é a revelação da vontade de Deus para com os homens. No lar cristão, não deve faltar a palavra de Deus por vários motivos. Ela é pura. Eita, Jesus! A gente vai deixar aqui as referências, né? Depois você dá uma olhadinha com calma aí na sua residência. Ela é pura, Salmo 12:6. Ela é reta, Salmo 33:4. Ela é a lâmpada e luz, Salmo 19:105. Ela permanece eternamente, Isaías 40, versículo 8, Mateus 24:35. Ela nos limpa, João 15:3. Ela enriquece, 1 Coríntios 1:5. Ela é viva e eficaz, Hebreus 4:12. Com todas essas sublimes características, pais e filhos jamais deveriam trocar a leitura da Bíblia pelas novelas, né? Recheadas de demonismos e erotismo, principalmente hoje, que hoje está, né? Você liga a TV, pelo amor de Deus. Você tem seus filhos. Outro dia, eu vou até parar aqui nesse termo aqui, que outro dia eu estava assistindo um famoso da TV. Ele disse que teve que tirar os filhos dele da sala para poder assistir a programação, porque a programação estava uma porcaria. E eu fico imaginando uma coisa dessas acontecendo num lar cristão. Ele tem que tirar os seus filhos da sala, mas só que você tem um controle na mão, né? Você tem um controle ali na mão. Será que você opta por tirar seus filhos da sala, ou você pode mudar simplesmente de canal e colocar em algo que edifique a sua família, e colocar em algo que edifique seus filhos, e colocar em algo que edifique todo o seu lar, que traga paz para o seu lar? É só o que tem agora, são programas, né, evangélicos. Muitos deles ensinam outras coisas. Infelizmente, né, a gente tem que fugir disso ainda. Mas é melhor do que você estar assistindo pornografia ao vivo e a cores 24 horas por dia. Coisas subliminares, que é só o que tem, né, na TV aberta, e na TV fechada nem se fala, né? Então, nem pelos filmes e desenhos animados, né? Coisas que nós já comentamos. Então, o valor da Bíblia para a família, né? O valor da Bíblia para a família. A Bíblia, quando acolhida, amada e obedecida no lar, faz diferença no caráter e no desenvolvimento espiritual, moral, social da família. Os pais devem orientar seus filhos, né? Orientar seus filhos e ensiná-los
a palavra de Deus. Deuteronômio 18, 11 ao 21. Os resultados são extraordinários. Observe os relatos, né? E veja o que é a palavra de Deus que pode influenciar, pode não, deve e vai influenciar positivamente, né? Positivamente a sua família. E não somente hoje, mas para todo e eterno sempre. Amém? Ela modifica, ela molda, ela nos traz um caráter santo, ela nos traz algo de Deus sobre as nossas vidas. Nós cremos que Deus tem algo para fazer ainda neste tempo e vai fazer, vai realizar, porque Ele é Deus, tá certo? Às vezes eu fico olhando para um lado, para o outro, que nós estamos aqui dentro do carro, porém nós estamos aqui num estacionamento, né? E fazemos a gravação do carro por causa da acústica também, né? Mas já temos um local para estar fazendo mais sossegado, né? Dentro aí de um outro local, tá certo? Para concluirmos, a vida, né, devocional no lar deve ser desenvolvida e praticada todos os dias, sem exceção. Todos os dias, sem exceção. Com ela, pais e filhos podem alimentar suas almas adquirindo força e poder do alto para vencerem todos os desafios, oh glória, para vencer todos os desafios, ameaças, problemas que venham surgir. A Bíblia faz grande diferença diante daqueles que a valorizam, tá certo? Tem pessoas que simplesmente pegam a Bíblia e abrem lá, né? Eu já cheguei em casas, né, em lugares dos quais isso acontece, né? Pessoas, você chega e tá lá simplesmente a Bíblia aberta em um determinado salmo ou em determinado lugar onde a pessoa achou, se sentiu bem. Mas que, na verdade, somente a Bíblia aberta ali, ela não vai lhe trazer uma proteção, né? Ou você está usando a Bíblia como um amuleto, né? Ou você lê, né, todos os dias. Você pega a Bíblia e lê todos os dias. Todo dia um pouquinho. Precisa você ler de capa a capa. Mas todos os dias faça um propósito com Deus a partir de hoje. Eu convido você, meu amigo, minha amiga, a fazer um propósito com o Todo-Poderoso. De ler esta palavra. De deixar essa palavra introduzir dentro de você, no seu coração arraigado dentro dessa palavra, todos os dias um pouquinho, né? Um pouco desta palavra. Então, vamos ler esta palavra, vamos buscar Deus. Buscamos Deus e achamos Deus através da palavra dele. E eu convido a você a entrar comigo neste projeto de todo dia ler um capítulo, de todo dia ler uma página, de todo dia ler 5 páginas. Você consegue? Vamos fazer assim, você consegue ler quantas páginas por dia da Bíblia? Você consegue ler quantos capítulos da Bíblia por dia? Então nós temos que ter esse devocional. Eu acho que eu lembro, né? O irmão diz, eu acho que eu lembro, pastor, disso. O pastor lá da minha igreja fala sobre esse assunto, né? Fala. Se ele realmente for um homem de Deus, ele fala. Por quê que ele fala? Porque ele sabe que quanto mais você se chega perto de Cristo, mais, né, poder do alto, revestimento do alto você vai ter. Amém? E nós vamos também vamos começar agora nós falamos um pouco sobre a leitura, né? No nosso próximo encontro, nós vamos trazer aí uma série de estudos, né? Eu trouxe alguns ou vários textos bíblicos, né? Do qual você pode voltar aí o vídeo e ver direitinho quais, né, se enquadram melhor para a sua vida cristã, tá certo? De leitura e oração
em Cristo Jesus. Tá certo? Antes de nós terminarmos, eu gostaria de novamente pedir a sua ajuda. Nós estamos num projeto missionário, nós estamos arrecadando alimentos, cestas básicas. Infelizmente, eu não tenho como pegar em todos os lugares onde as pessoas nos enviam, mas você pode estar fazendo a sua doação através do Pix, e eu tenho certeza absoluta que esse dinheiro vai ser revestido às famílias mais necessitadas, né? Esses últimos dias a gente tem ganhado roupas, né? Roupas, sapatos, então isso tudo está sendo destinado a determinados lugares para que sejam doados, né? Não é para vender, é para doar. E o dinheiro que é revestido nós estamos comprando de alimentos e nós estamos doando esses alimentos. Então tal que a gente chega, eu não digo, nos vídeos anteriores você pode prestar atenção, a gente não fala quem doou e nem quem recebeu a doação. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso, que a sua mão direita faça e a sua esquerda não saiba. Porque a partir do momento que eu tiro selfie, né, num sinal, dando uma cesta básica, ali eu já estou ganhando meu galardão. E eu quero ganhar meu galardão quando eu estiver lá no céu, né? Então não vai ter publicidade. Vai ter esta publicidade. Eu estar pedindo para você, eu acho que ela é super natural, porque eu sozinho não consigo. Todo mês ter aí 100, 200, 300, 500 cestas básicas para fazer as doações. Eu sozinho não consigo. Mas juntos, nós somos mais fortes. E você pode sim fazer parte dessa grande gama que está surgindo. R$5, R$10, R$20. Não serei eu que vou estipular o valor do qual você vai fazer essa doação. Mas a palavra de Deus diz que ele pode multiplicar a sua sementeira. É uma semente que você vai depositar no meu ministério, no ministério que o Senhor tem colocado em minhas mãos, e esta semente vai ser multiplicada 1000 vezes mais, eu creio. 1000 vezes mais. No Novo Testamento diz que é uma por 30, 60, né? 100, 60, fica ali no meio, até 60 vezes. No Velho Testamento nós encontramos 1000 vezes mais, e eu creio no poder de Deus. Creio que o nosso Deus é infinito e ele pode multiplicar a sua semente por muito mais do que 1000 vezes mais. Depende da sua fé. Depende se você tem realmente entregado essa semente numa terra fértil. E eu creio que este ministério é uma terra fértil. E é em nome do Senhor Jesus, aquilo que você tem doado através do Pix, Deus com certeza vai retornar para você. A palavra de Deus diz: fazei prova de mim. E ele diz que abrirá com portas do céu e uma chuva abundante de bênçãos cairá sobre a sua vida. Então, faça um voto com Deus. Faça um voto verdadeiramente com o Todo-Poderoso, de dentro do seu coração. Não porque você quer receber uma bênção. Não porque eu quero isso, porque eu quero aquilo. Mas siga as instruções de hoje, por exemplo. Leia a palavra. Busque ao Senhor. Ore com sinceridade e fidelidade no seu coração. E oferte com tudo isso. E eu tenho certeza que Deus vai fazer além daquilo que você precisa, daquilo que você necessita no momento. Tá certo? Eu sou seu amigo de sempre, pastor Vertônio de Oliveira Barros, né? E nós vamos trazer uma série de estudos a partir de agora sobre a palavra de Deus, né? Trazendo inúmeros versículos bíblicos para que você possa não somente escutar o pastor, mas possa ir lá na Bíblia também, me ajude, olhe lá e veja, bote aí nos comentários: pastor, essa referência aqui tá errada, ou essa referência aqui tá certa, é isso aí e tal. Deixe seu feedback, agradecendo a todos que estão deixando seu feedback, as pessoas que estão me ligando, né? Pessoas que estão aí interagindo com a gente, em nome do Senhor Jesus. O que eu peço a Deus é que Deus multiplique a sua semente, que derrame bênção sem medida sobre a sua vida, te livre e te guarde, e que Ele seja com você, não somente hoje, mas para todo e eterno sempre. E se você crê realmente na vitória da qual você tem colocado diante de Deus esse problema, diga comigo bem alto e bem forte: amém! E graças a Deus!